Cara, as informações passam, mas passa despercebido, eu passo, não vi, não percebi. Mas eu não sabia não que o Messi era o jogador que tinha mais partidas jogadas, mais jogo em Copas do Mundo. Na final de 2022, o Messi completou a partida de número 26, ou seja, bateu o recorde. É o jogador que tem mais partida pelas Copas do Mundo. Se chama Lionel Messi. O jogador com mais partidas de Copa. O cara que tinha esse recorde por anos era o lendário alemão Lothar Matthäus, que jogou 25 partidas de Copa. O primeiro jogo dele foi contra o Chile em 82 e o último contra a Croácia em 98. Parecia impossível alguém superar esse número. 25 jogos é absurdo. Mas quando a Argentina chegou na final, o Messi fez sua partida de número 26. O primeiro jogo dele foi contra a Sérvia e Montenegro em 2006 e a partir de 2010 ele jogou em todas as partidas da Argentina nas Copas. Que o Messi no primeiro jogo. Isso aqui tá contando só até 2022, tá? Até a final da Copa de 2022. Não tá contando agora de 2026, não. Aqui Messi no primeiro jogo. Sua estreia a primeira vez. Que, né, 2006, né? E assim vai indo. Aí de lá pra cá o Messi não parou mais. Provavelmente essa Copa 2026 tenha sido a última. Talvez ele participe como dirigente, como administrador, alguma coisa dentro da Argentina. Mas como jogador, provavelmente essa de 2026 tenha sido a última. Só que aqui, esses são só um dos recordes quebrados pelo Lionel Messi. É isso aí, meu irmão. Cuida. O cara é monstro do futebol. O cara é um alienígena. Ele é um cara diferenciado. 22 edições aconteceram, só em 3 o artilheiro isolado também levou a taça. Olha só isso, que coisa maluca. Nas outras 19 Copas, o artilheiro não era do time campeão, como Mbappé em 2022, ou a artilharia foi dividida entre vários jogadores. Logo na primeira Copa, o campeão foi o Uruguai, mas o artilheiro foi um argentino. Aí na seguinte, a Itália foi a campeã, mas o artilheiro era da Tchecoslováquia. E continuou. Em 1938, Itália campeã, artilheiro Leônidas do Brasil. Em 1950, Uruguai campeão, artilheiro Ademir do Brasil. Nem o Pelé, que foi o craque de 1970, conseguiu ser o artilheiro. Pois é, né, mano? Até o Pelé, ó, que foi o cracaço de todos os tempos e obviamente foi muito importante nas conquistas do Mundial do Brasil. Mesmo assim, ele sendo campeão, ele não foi artilheiro da competição que ele foi campeão. É difícil, mano. Não é fácil não. O craque de 1970 conseguiu ser o artilheiro. Quem foi é o Gerd Müller, da Alemanha. Em toda a história, só Mário Kempis, Paulo Rossi e Ronaldo Fenômeno conseguiram ser artilheiros isolados e campeões ao mesmo tempo. 3 de 22 Copas. Ou seja, um brasileiro está nessa lista de apenas 3 seleções, foi campeão e teve seu artilheiro da Copa que foi campeão em questão. Por exemplo, o Brasil foi campeão e nesse campeonato mundial o artilheiro também foi o brasileiro, né? O Ronaldo Fenômeno. Só 3 seleções que aconteceu isso. O Brasil e Ronaldo é uma delas. É, menino. O time mais vitorioso nas Copas do Mundo, incluindo todas as Copas, é a Alemanha. Por mais que o Brasil tenha 5 campeonatos, mas a Alemanha que detém a maior quantidade de conquistas. Eu pensando que era o Brasil, olha. Porque no requisito conquista mesmo, o Brasil só tem 5 Copas. Ah, mas o Brasil tem 5 Copas. Mas a Alemanha tem 4. Mas fora os títulos que a Alemanha está atrás só por um, a Alemanha tem muito mais conquistas de terceiro, segundo lugar, quarto, enfim. Eu não sabia disso, olha. Aí, em termos de medalhas, a seleção mais bem sucedida da história das Copas não é o Brasil, e sim a Alemanha. Enquanto o Brasil é o que tem mais títulos, a Alemanha é o país que chegou em mais finais. O Brasil tem 5 títulos e 2 vices, enquanto a Alemanha chegou na final em 1954, 1966, 74, 82, 86, 1990, 2002 e 2014. 4 títulos e 4 vices. E tem mais, enquanto o Brasil tem 2 medalhas de bronze, a Alemanha tem 4. Então no total, o Brasil tem 9 medalhas e a Alemanha tem 12.
Ou seja, a Alemanha tem 12 no total e o Brasil tem só 9. Ou seja, meu irmão, mais outro. Se a Alemanha ganhar a próxima Copa, enfim, seja lá quem for, mas se a Alemanha ganhar, a Alemanha passa a ser a maior seleção de todos os tempos em Copa do Mundo. Aí, como sabemos, né, na Copa de 2022, a Alemanha caiu na fase de grupo. E nessa Copa de 2026, a Alemanha também papocou. Sendo assim, o Brasil ainda continua sendo maior em títulos, né? Então, é por isso. Se a Alemanha ganhar mais um título e o Brasil não somar, a Alemanha passa a ser a maior seleção de todos os tempos. Agora, em Copas do Mundo, a pior campanha do time da casa. Cara, é triste isso aqui, mas infelizmente tem que acontecer, né? Tem que aparecer, tem que ter pra poder acontecer, porque vai ter que ter um ganhador, um perdedor, um que ganha pouco, que ganha muito, que ganha nenhum, que ganha todas. O que tá artilheiro que não tem, isso é comum. E vamos ver aqui agora, se liga na parada, meu. É triste, velho. Mas enfim. O país sede, o Catar, entrou para a história com um recorde negativo. A pior campanha de um time da casa. Geralmente, quando uma seleção joga em casa, ela costuma ir longe, mas o Catar foi o contrário. Logo no jogo de abertura, perderam de 2-0 para o Equador, o que foi uma decepção gigante, porque esse era justamente o adversário mais fácil de ganhar. Depois, no segundo jogo, perderam de 3-1 para o Senegal e no último 2-0 para a Holanda. Jogando em casa, o Catar terminou com 3 derrotas em 3 jogos, só 1 gol marcado e 7 sofridos. Aí adivinha, né? O Catar vai e perde 2-0 para a Holanda no terceiro jogo e soma 7 gols sofridos. E Catar fez apenas um gol. Aí lembra o quê? 7 sofrido e um gol. Lembra? 7-1. Pô, o time que mais que levou a maior goleada de todos os tempos, sendo mandante, sendo dono da casa, com certeza todo mundo sabe quem é, né? Que é o Brasil. Receba, papai. Tá só começando, viu? Brasil e Alemanha 5-0 aos 29 minutos. A maior goleada dos donos da casa, do time da casa, diante da sua torcida em Copa do Mundo. A maior goleada sofrida foi o Brasil contra a Alemanha. Perdeu de 7-1. Aos 29 minutos já estava de 5-0. Foi uma tortura. Então vou contar um pouquinho dessa história aqui, né? Ó, aqui é o final. 7-1. 7-1 time da casa. Muito triste. A maior goleada sofrida por um time da casa. Levar uma goleada já é humilhante, mas fazer isso na frente de sua torcida é pior ainda. E foi exatamente isso que o Brasil viu em julho de 2014. Era para ser um dos maiores jogos da história das Copas, e até começou competitivo, com o Brasil criando chances. Mas em 11 minutos, o Miller abriu o placar. Depois disso, o Brasil apagou completamente. Klose, Kroos, Toni Kroos de novo e Khedira. Aos 29 minutos, a Alemanha já tinha feito 5 gols. Naquele momento, todo mundo já sabia que a Alemanha estava na final. E no segundo tempo, ainda marcaram mais 2, com o Brasil só conseguindo diminuir no finalzinho. Por 7-1, a seleção sofreu a maior goleada de um país sede na história. Um jogo realmente inesquecível. Enquanto a Alemanha fez uma parada muito séria, né? Deu 7-1 no Brasil, jogando em casa, o Brasil jogando em casa. O Brasil é o time primeiro, que tá em primeiro, que levou a maior goleada em casa, é do Brasil. Mas em contrapartida, a Alemanha é o time mais vazado de todas as Copas. É o time que mais tomou gol. A Alemanha perdendo pra ninguém, ficando na frente de todas as seleções. E eu não sabia disso. Nunca passou na minha cabeça. Alemanha. Pois é, de todas as seleções, a Alemanha é a que foi mais vazada. 130 sofridos. Enquanto que o Brasil levou 108 no total. O que inflou esses números da Alemanha foi que só nas Copas de 1954 e 58 eles tomaram 14 gols em cada torneio. Aí foram melhorando a defesa aos poucos. Mas em 2022 caíram na fase de grupos, levando 5 gols em só 3 jogos, o que acabou sendo a sua pior defesa em mais de 50 anos. Naquela edição, a Alemanha teve uma média de 1,6 gols sofridos por jogo, a pior média desde a Copa de 1970. A Copa no Catar para eles foi realmente ruim. Meu patrão, ele tá até com o dedinho aqui levantado, com o bracinho, ó. É muito gol, meu patrão. 130 gols. Enfim, mas
Não dá nem pra imaginar que seria a Alemanha. Eu não sabia, tô sabendo agora. Fala galera, olha aí, o país que mais perdeu na Copa do Mundo, em Copas do Mundo, é o México, cara. Perdeu muitas partidas, várias e várias. O país com mais derrotas na história das Copas é na verdade o México, com 28 partidas perdidas, enquanto a Alemanha são 23. Mas para ser justo, o México tem muitas derrotas porque também já jogou muitas Copas. A de 2026 vai ser sua 18ª participação, 18 de 23 edições. Para comparação, o México jogou mais Copas que a Inglaterra, a França e a Espanha. A Inglaterra é o time que mais empata, que mais empatou. Tem mais número de partidas. Isso aqui é com base até 2022. Tá? Que não tá contando a de 2026 não. E aqui, ó. O time que mais empatou até agora em todas as Copas é a Inglaterra. A Inglaterra, que desde sua estreia no torneio, são 22 empates no total. Se empate significa um jogo chato, a Inglaterra lidera isso. Agora, depois do país com mais derrotas e do país com mais empates... E claro, né? O Brasil, seleção brasileira, é o time que mais ganha partidas, que mais tem vitória em Copas do Mundo. É o Brasil, cara. É massa, velho, isso aqui, viu? Agora, depois do país com mais derrotas e do país com mais empates, veio um país com mais vitórias, o Brasil. Enquanto a Inglaterra jogou 74 partidas, o Brasil venceu 76. Veio um país com mais vitórias, o Brasil. Enquanto a Inglaterra jogou 74 partidas, o Brasil venceu 76. Na Copa de 2002, por exemplo, o Brasil simplesmente levou todas as partidas, sendo até hoje o único time a ganhar todos os jogos na era moderna do torneio. Foi 2-1 na Turquia, 4-0 na China, 5-2 na Costa Rica, depois eliminaram a Bélgica, Inglaterra, Turquia de novo nas semis e a Alemanha na final. 7 vitórias em 7 jogos. Uma campanha absurda. O técnico Parreira, aquele da Copa do Mundo de 1994, campeão com Romário e Bebeto. É, meu patrão. Parreira, ele foi 6 vezes técnico em Copa do Mundo. Em 6 vezes, o maior número possível de Copas por... É exatamente o Parreira. Mesmo assim, o Parreira conseguiu comandar seleções em 6 mundiais, virando o treinador com mais torneios na história. A primeira Copa dele já foi com um país bem comum, o Kuwait, em 82. Depois, em 1990, foi para sua segunda Copa, dessa vez treinando os Emirados Árabes Unidos. Foram 2 seleções pequenas, mas em 1994 ele foi como técnico de ninguém menos que o Brasil, onde virou uma lenda, sendo campeão do mundo. Mas depois de levantar o troféu, ele quis voltar a treinar seleções menores. Então, em 1998, como técnico atual campeão, foi para a Copa comandando a Arábia Saudita. Acredite se quiser, mas deu ruim. Perdeu os primeiros 2 jogos da fase de grupos e foi demitido antes do torneio acabar. Aí, se isso já não fosse aleatório o suficiente, em 2006 ele voltou, dessa vez de novo como técnico do Brasil. Ele voltou para a seleção, mas acabou eliminado nas quartas pela França. Todo mundo achou que sua carreira tinha acabado. Mas em 2010, aos 67 anos, o Parreira foi para a Copa como técnico da África do Sul. A 6ª Copa dele com a 5ª seleção diferente. Mas ele se despediu vencendo a França. Deu a revanche dos franceses. Gigante. Mas em 6 Copas, o Parreira só ganhou um título. Victorio Pozzo. Um único técnico tem 2 títulos mundiais. Um único. Eu nem sabia que tinha alguém. E eu, na minha cabeça, de tanto ver o Parreira jogar, eu pensei que era o Parreira. Mas não fazia ideia, né? Que o Parreira. Eu achando que tinha, mas não tem. Eu não fazia ideia disso. E esse aqui tem 2 títulos mundiais de Copas. Vittorio Pozzo. A primeira Copa dele foi em 1934, treinando a Itália e jogando essa edição em sua casa, onde venceu a Tchecoslováquia na final. Na época, a Itália era uma potência de verdade, e em 1938, na edição que aconteceu na França, ele levou a Itália para mais um título, vencendo a Hungria na final. É surreal pensar que esse recorde não foi igualado até hoje. Esse cara tem literalmente 2 títulos em só 2 Copas disputadas. Se não fosse por ele, a Itália teria só 2 estrelas no uniforme. E claro, né? Quem tem mais troféu, jogador com mais troféu
com mais títulos da Copa Mundial. É ele, o Pelé. Se liga, é o Pelé. O Mário Zagallo. Em 1958 e 62, o Brasil venceu 2 títulos seguidos com 2 técnicos diferentes. Mas o Zagallo estava nas 2 conquistas, atuando de atacante. Depois ele se aposentou como jogador, virou técnico e levou o Brasil para o título em 1970, conquistando a Copa pela 3ª vez em sua carreira. Aí, como se não bastasse, em 1994 ele foi para a Copa como auxiliar técnico e ganhou de novo. O Zagallo venceu 2 Copas como jogador, uma como técnico e outra como auxiliar técnico, sendo o mesmo número de troféus que a Alemanha e a Itália. E foi além. Em 1998, como técnico principal outra vez, levou o Brasil até a final, ficando com a medalha de prata. E o Jules Fontaine, né? O jogador, ele aqui fez vários gols numa única Copa, né? Só que hoje ele tá em quinto. Mas por muito tempo ele ficou ali em primeiro. Fez muito gol, viu? Bora ver aqui. Jules Fontaine. Esse francês tinha 25 anos e logo na primeira partida marcou um hat-trick, 3 gols de cara. Depois fez 2 contra a Iugoslávia e mais um contra a Escócia, fechando a fase de grupos com 6 gols marcados. Aí nas quartas fez 2 contra a Irlanda do Norte e nas semis, mesmo com a França perdendo para o Brasil, o Fontaine ainda marcou, já tendo um total de 9 gols. Mas ainda faltava bastante para chegar a 13. Até que na disputa pelo 3º lugar contra a Alemanha, ele fez não 2, mas 4, terminando aquela Copa com 13 gols. Se ele jogasse só mais uma Copa, o Fontaine poderia ser o maior artilheiro de todos os tempos do Mundial, tendo uma média de 2,17 gols por jogo. Mas antes que a edição seguinte pudesse chegar, ele começou a ter lesões sérias no tornozelo, o que deixou ele de fora do torneio seguinte, fazendo 1958 ser a sua única Copa. Pra tu ter noção, jogando só um torneio. Agora, 11 segundos foi o tempo que demorou para sair o gol mais rápido entre todas as Copas, até 2022. Se liga aí, 11 segundos. O gol mais rápido de todos. Na disputa pelo 3º lugar, a Turquia enfrentou a Coreia do Sul, o que já era uma coisa bizarra, considerando que era um jogo que valia medalha de bronze. E logo quando o árbitro apitou, demorou só 11 segundos para o atacante turco abrir o placar. O zagueiro sul-coreano escorregou, perdeu a bola e o atacante finalizou. Não deu nem tempo de pensar e a Coreia já estava perdendo por 1-0. E foi o erro do zagueiro que acabou custando tudo. Porque a Turquia venceu por 3-2. Só um gol de diferença. E aquela Copa terminou com 161 gols no total. E a Copa de 2022 teve 64 partidas, aconteceram, com 172 gols, cara. É gol demais, tu é doido. 2 foram marcados, uma média de 2,68 gols por jogo. Isso nos leva para o fato número 20. Em 1954, o torneio era bem menor. Só 26 jogos foram disputados, menos da metade da Copa no Catar. Mesmo assim, o número de gols foi absurdo, 140. Uma média de mais de 5 gols por jogo. Foi insano. A Hungria fez 9-0 na Coreia do Sul, o Uruguai 7-0 na Escócia, a Alemanha 7-2 na Turquia, a Inglaterra empatou 4-4 com a Bélgica e muito mais. De fato, não foi uma boa Copa para os goleiros. E outro goleiro que também estava naquela Copa foi o mexicano Antônio Carvajal, que também levou a goleada. Mas esse cara entrou para a história, porque foi o primeiro jogador a disputar 5 Copas. Na verdade, ele já tinha feito isso muito antes deles nascerem. O Antônio Carvajal jogou sua primeira Copa em 1950 pelo México com só 21 anos. Depois jogou também em 1954, 58, 62 e 66. O recorde dele só foi igualado pelo Lothar Matthaus em 1998. Por décadas, ele foi o único com 5 Copas disputadas. E o argentino Gabriel Batistuta, o único jogador que fez hat-trick em 2 Copas do Mundo, na verdade, né? Gabriel Batistuta, cara. Eu via muito ele, jogava quando eu assisti o jogo da Copa do Mundo nos anos 90 ali e tal. Eu via muito ele. Muito fera esse cara, muito fera mesmo. Argentino Gabriel Batistuta. Em 1994, ele foi para a Copa do Mundo com a Argentina e logo no primeiro jogo da fase de grupos marcou um hat-trick contra a Grécia. Ele fez com um chute no canto, depois uma bomba no ângulo e por fim converteu um pênalti.
Aí na edição seguinte, em 1998, ele voltou para o torneio e contra a Dinamarca repetiu a dose. Marcou com chute no canto, depois outro bem parecido e de novo fechou com um pênalti. Ninguém além dele fez hat-tricks em duas Copas diferentes. O Cristiano, por exemplo, marcou um hat-trick em só uma edição. O jogador mais velho a marcar um hat-trick. Na fase de grupos da Copa de 2018, Portugal enfrentou a Espanha e ele entrou a campo com 33 anos de idade. Mas para ele, essa ainda era uma idade para estar no auge, então logo aos 4 minutos fez um de pênalti. Depois 44 chutou de fora da área com a falha do goleiro e antes do fim do jogo fez um golaço de falta. 3 gols contra a Espanha. É quase impossível imaginar alguém quebrando esse recorde. Teria que fazer isso com mais de 33 anos. É, menino. 33 anos, 3 gols logo contra a Espanha. Não é pra qualquer um não. Cristiano Ronaldo é top, viu? Agora é Pelé, viu? Pelé das antigas, bora ver. Aí, Pelé, 17 anos. 3 gols. E tudo no primeiro tempo. Aliás, no segundo tempo. No segundo tempo. Pelé! Mas pra isso a gente tem que ir lá pro passado. Na Copa de 1958, na semifinal contra a França, o Pelé marcou no minuto 52, 64 e 75, 7, 19 e 30 do segundo tempo. Tudo isso com só 17 anos. Um recorde praticamente impossível de ser quebrado. Nem ele mesmo conseguiu fazer outro hat-trick em uma Copa, tá ligado? Terminando como o jogo que o Pelé marcou mais gols.